Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para a leitura do nosso livro Alegria e Triunfo. Estamos no capítulo 8º. O título é A Direção Intuitiva. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 3:6. Nada será demasiadamente grande para realizardes, se conhecerdes o poder de vossa palavra e seguirdes a voz de vossa intuição. Pela vossa palavra poreis em atividade forças invisíveis e conseguireis refazer vosso corpo ou remodelar vossos negócios. É, portanto, de suma importância que escolhais as palavras exatas e estabeleçais cuidadosamente a afirmação que desejais catapultar no invisível. Deveis saber que Deus é vosso suprimento, que há um suprimento para todo pedido, pois disse Jesus: pedi e recebereis. Porém, é necessário que deis o primeiro passo. Muitas vezes me perguntaram o modo mais certo de agir para obter resultados. Respondi: afirmai o que quereis e não façais mais nada em relação a esse ponto, enquanto não receberdes uma orientação definida. Em seguida, pedi para ser desguiado, afirmando: Espírito infinito, revelai-me o caminho e fazei-me receber se devo fazer alguma coisa para conseguir aquilo que vos peço. Eu vou reler, tá, gente? Que eu acho que eu li aqui alguma coisinha errada. Espírito infinito, revelai-me o caminho e fazei-me saber se devo fazer alguma coisa para conseguir aquilo que vos peço. A resposta virá pela intuição ou inspiração. Como, por exemplo, uma observação casual de alguém ou um trecho de um livro e etc. Essas respostas às vezes são extremamente exatas. Por exemplo, conta uma esoterista americana. Uma senhora desejava uma grande quantia de dinheiro. Fez seu pedido com as seguintes palavras: Espírito infinito, abri o caminho para o meu imediato suprimento. Que tudo que é meu por direito divino seja por mim recebido em grande abundância. Acrescentou em seguida: dai-me uma direção definida. Fazei-me saber se tenho de fazer alguma coisa. Recebeu imediatamente o pensamento seguinte: dai $100 a F. F seria o nome de uma senhora, tá, gente? Eles colocaram o F, porque não pode, né, falar em nomes aqui. Nome de uma senhora que tinha ajudado espiritualmente. Tendo-se dirigido a essa senhora, ela respondeu-lhe: esperarei até terdes outra informação antes de me dardes o dinheiro. Dispôs-se, pois, a esperar e mais tarde encontrou outra mulher que lhe disse:
Hoje dei um dólar para uma pessoa. Essa quantia era para mim um tanto como 100 dólares para vós. Essa informação constituía, na realidade, uma direção certa sobre o que devia fazer, de modo que ela compreendeu que era justo dar os 100 dólares. Tal quantia foi uma dádiva que constituiu uma verdadeira colocação de dinheiro, pois, pouco tempo depois, recebeu de um modo extraordinário uma grande soma. A intuição, né, gente, é fantástico, porque eu sinto, nunca falha. Quando você tem um sentimento, uma sensação de fazer algo, né? Aqui ele cita alguns exemplos, né? Para o nosso melhor entendimento e também foram casos verídicos, né? Naquela época em que as coisas aconteciam dessa maneira, né? Hoje as coisas acontecem até de maneira diferente, é muito mais avançado, né? Nessa época aqui não existia computador, não existia os meios de comunicação eram bem restritos, né? Mas aqui a gente tem, na nossa atualidade, uma série de possibilidades, muito mais, né? Do que nessa época aqui. E essa época aqui já existia todo esse tratamento, todo esse mecanismo de ajuda, né? E eu acho fantástico. Então, continuemos aqui. O dar abre caminho para receber. Gente, presta atenção, porque o início desse livro, o início do livro, o primeiro título foi A Vida é um Jogo, o título. E depois ele explica que a vida é um jogo de dar e receber, não é mesmo? E aqui ele vai falar novamente a respeito. O dar abre caminho para receber, a fim de produzirdes atividades em vossas finanças, deveis dar. O pagamento dos dízimos ou a distribuição de 10% dos lucros para as obras de caridade é um antigo costume judaico e, sempre que seja feito de coração, produz um aumento de negócios. Tá aí uma coisa que as pessoas criticam muito, né, gente? Eu vou ser bem sincera, até eu mesma. A questão do dízimo e tal, né? Eu acredito muito, assim, em termos de religião, que as igrejas que fazem benefícios, que trabalham em prol de outras pessoas, né? Então, se o dinheiro for empregado para esse intuito, eu acho assim bem favorável. Mas aqui ele dá um outro entendimento, né? Que quando você dá o dízimo, quer dizer, você se desprende daquele valor e dá de coração com uma fé, porque as pessoas, eu já observei, as pessoas que dão o dízimo, elas sempre dão com muita fé, né? E esse desprendimento, que é esse sentimento, né? Sentimento de doação, é que é o benéfico nos negócios, que está explicando aqui no livro, né? Muitos dos maiores capitalistas americanos seguem essa prática, que afirmam nunca ter falhado. A 10ª parte de vossos lucros, sendo assim distribuída em sementeira, volta para vós com a benção dos beneficiados e multiplicada. Muito legal, né? Aí, assim, pra gente não ficar julgando, né? Quem administrou aquele valor, aquela quantia, aquela riqueza, né? De que foi doada para a igreja, então aí a responsabilidade daquela pessoa, de quem administrou, de que maneira administrou, né? Não cabe a nós ficarmos analisando.
não é verdade? Porque o fato de nós doarmos é o benefício para nós. E depois, se vai beneficiar alguém, o benefício é muito maior, né? Porque é dar e receber, não é mesmo? É indispensável, porém, que a dádiva seja feita com amor e alegria. Percebem? Tem que ver o sentimento, né? Porque se der qualquer coisa que você dá, se você der para alguém com sentimento de perda, então ela não vai favorecer, né? O ato não vai favorecer. Deus ama a quem dá alegremente. Deveis pagar com alegria as vossas dívidas. Ah, isso é muito importante, viu, gente? Porque muitas pessoas, né, quando vem o cartão de crédito, vê a conta de água, a conta de luz, né, fica, ai meu Deus, que valor, né? Ai, vou ter que pagar isso, pagar aquilo. Paga com alegria. Porque esse sentimento é que vai ser benéfico, né? Porque você usou, não usou? Se é o cartão de crédito, né? A conta de água, a conta de luz, você não foi benefício seu, você não utilizou aquele benefício, né? Todo dinheiro que tiverdes de despender para os vossos compromissos e compras deve, sem receio, ser abençoado com sentimento de alegria e abundância. Essa virtude mental vos tornará senhores do dinheiro e das vossas circunstâncias. Está em vossas mãos obedecerdes a estas regras, e então as vossas palavras abrirão grandes reservatórios de riquezas. Sois vós mesmos que limitais vosso suprimento pela vossa curta visão espiritual. Podeis conseguir uma grande realização de riqueza se, agindo sem receio, não impedirdes que ela se manifeste. A vossa visão mental deve andar de mãos dadas com a vossa atividade, como fez aquele homem que gastou quase tudo na compra de um bom casaco. Que foi num outro capítulo, tá, gente? Que contou do homem que tinha, eu acho que era $700.000 ou $700, e o casaco era 500. E ele gastou quase tudo que tinha. E aquilo foi tão favorável a ele que ele se sentiu, com aquele casaco, ele teve uma sensação de prosperidade, de riqueza. E aí realmente ocorreu que depois ele fez muitas vendas, né, dentro do trabalho dele, e que ele ganhou muito, ele teve muitos lucros só com a compra do casaco, né? Seria o sentimento, né? O sentimento que ele colocou ali. Esta lei pode ser ilustrada pelo seguinte fato relatado por uma esoterista americana. Então vamos aí, ele vai relatar outro fato. Procurou-me uma senhora e pediu-me para fazer uma afirmação com o fim de que conseguisse uma posição. Então fiz o seguinte pedido: Espírito infinito, abre o caminho de uma colocação justa para esta mulher. Nunca deveis pedir simplesmente uma colocação, mas sim a colocação justa para vós, o lugar que a mente divina escolheu para vós, pois esse será o único realmente satisfatório. Em seguida, dei graças como se ela já tivesse recebido, e para que esse lugar se manifestasse rapidamente. Muito em breve, ela teve 3 ofertas, 2 em Nova York e uma em Palm Beach, Estados Unidos. E ela não sabia qual desses lugares havia de preferir. Aconselhei a que pedisse uma direção definitiva. Estava para terminar o prazo e ela ainda estava indecisa, quando certa manhã me telefonou. Hoje, ao levantar-me, senti o perfume de palmeiras. Ela já estivera em
Baalbek e conhecia a fragrância daquela cidade. Respondi-lhe: muito bem, se daqui sentis o perfume de Baalbek, é porque certamente tereis que ir para lá. E ela aceitou aquela posição na qual teve grande progresso e prosperidade. Muitas vezes a direção intuitiva vos vem inesperadamente, como se vê pelo seguinte caso, relatado pela mesma esoterista. Certo dia passava por uma rua quando senti repentinamente um forte impulso para ir a uma padaria, que se achava a um dos 2 quarteirões acima. A minha razão resistia, discutindo: lá não há nada de que precisais. Entretanto, tinha aprendido a não raciocinar e dirigi-me para a padaria. Entrei e lancei um olhar para tudo que ali havia, nada encontrando de que precisasse. Porém, ao sair, encontrei uma mulher em que pensara muitas vezes e que tinha grande necessidade do meu auxílio. Vedes, portanto, que muitas vezes procurais uma coisa e encontrais outra. A intuição é uma faculdade espiritual e não dá explicações, mas simplesmente aponta o caminho. Quando alguém vos presta um auxílio mental, muitas vezes recebereis indicação do que deveis fazer. A ideia que se apresenta pode, não raro, parecer fora de propósito, porém Deus frequentemente leva por caminhos misteriosos. Uma instrutora esotérica relata que, certa ocasião, ao dar suas lições, tinha combinado com os alunos que cada um havia de receber uma orientação sobre a sua vida. Terminada a aula, uma senhora se dirigiu a ela e disse: enquanto estávamos fazendo a concentração, tive a ideia de que devia tirar a minha mobília do depósito e alugar um apartamento. Ela fora para curar-se de uma moléstia. A instrutora respondeu-lhe que sabia que, tendo o seu lar, melhoraria de saúde, e acrescentou: creio que vossa moléstia, que é um estado congestivo, proveio de ter desguardado vossos móveis. O congestionamento das coisas produz congestões no corpo. Violastes a lei do uso e vosso corpo está pagando por isso. Portanto, agradeci a Deus pelo estabelecimento da ordem divina na mente, no corpo e nos negócios daquela senhora. Não refletis quando os vossos negócios reagem sobre vosso corpo. Entretanto, é verdade que para cada moléstia existe um correspondente moral. Pelas afirmações de que vosso corpo é uma ideia perfeita na mente divina, podereis obter cura instantânea de vossas moléstias. Porém, se prosseguirdes em vossos pensamentos destrutivos de avareza, raiva, medo, crítica e condenação, a moléstia voltará. Jesus Cristo sabia que toda moléstia provinha do pecado e por isso admoestou ao leproso, depois de curá-lo, que fosse embora e não pecasse mais, para não lhe acontecer coisa pior. Portanto, para que a cura seja permanente, é preciso que a alma, a mente subconsciente, seja lavada completamente, e o estudante da ciência espiritual procure que essa correspondência seja perfeita no íntimo. Disse Jesus Cristo: não condeneis para não serdes condenados, e não julgueis para não serdes julgados. Muitas pessoas atraíram para si a moléstia e a infelicidade por terem condenado aos outros. Aquilo que alguém condena nos outros atrai para si. Muito bom, né, gente? Olha, nós já estamos na página 107. Esse é o vídeo 1 do capítulo 8º, tá?
não tem nem o que fazer comentários aqui. E nós estamos encerrando aqui esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham aí uma boa noite, curtam aí esse friozinho com chuvinha e um beijo a todos.